Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus. Bem, eu queria meditar hoje num texto, numa história, não é? Em que talvez seja a história mais incrível que seres humanos já participaram aqui, não é? Desse lado da eternidade. Diz assim, em Mateus 17, a partir do verso 1: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E então, erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de Cristo. Então não há nada parecido com essa história em qualquer escrito antigo, na Bíblia. Então há profundos ensinamentos para nós aqui, não é? A palavra de Deus nos ensina através de doutrinas e de eventos como esse, que nós podemos correlacionar quando conhecemos de fato as doutrinas bíblicas, o propósito eterno de Deus junto com esses eventos. Antes de olharmos exatamente para o texto, nós vemos enraizado aqui o propósito final de toda a pregação, que faz a pregação ser pregação de fato. Não é? Eu acho que o melhor lugar onde o que é pregação, para nós colocarmos diante de tudo que nós ouvirmos com o nome de cristão, está em 2 Coríntios 3,18, quando Paulo diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Então, o que Paulo está ensinando é que nós somos alterados progressivamente, nós somos mudados progressivamente, na mesma semelhança de Cristo, ou seja, que é o propósito da predestinação, como está em Romanos 8, não é? Nos tornar conforme a imagem do seu Filho, ao nós olharmos para a glória de Cristo. E é o que nós estamos fazendo. Nós só olhamos para a glória de Cristo, olhando para a sua palavra, é o que a igreja faz junto. Então, todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados em sua semelhança.
Então, como a transformação é feita? Em nós fixarmos nossos olhos em Cristo. Todos os dias. Então, nós, às vezes, ficamos com uma música na cabeça, cantarolamos uma música que nós ouvimos muito, nós falamos com o sotaque do lugar onde a gente vive, ou qualquer lugar que a gente vai, as pessoas sabem que a gente é do Rio de Janeiro, porque por causa do nosso sotaque. Nós pegamos as maneiras, às vezes boas, às vezes não, dos nossos pais. É natural que as pessoas imitem, e às vezes isso é natural, mas triste, quem elas admiram muito. Quase toda moda, no meio da juventude, da adolescência, de qualquer idade, são pessoas imitando aquelas que elas admiram. Às vezes isso é bom e ruim, né, porque mostra um baixo nível de admiração. A Bíblia está dizendo a mesma coisa. Você fixa a sua mente, os seus olhos, sua atenção em Cristo todos os dias, e através disso você vai sendo transformado na mesma semelhança, de um grau de glória para outro grau de glória. E pregar então o Evangelho, pregar a palavra de Deus, tem esse único propósito, é que a igreja seja transformada de glória em glória. Então você vê, por isso que é totalmente inadequado, não é? Pecaminoso mesmo, gastarmos tempo com psicologia secular e qualquer outra coisa que não leve as pessoas a olharem para Cristo, porque nada transforma um homem na mesma imagem de Cristo, a não ser contemplar a glória de Deus assim. E você só faz isso através da palavra. E o propósito da pregação é mudar as pessoas, não é ajudar as pessoas a terem uma boa vida, não é ajudar as pessoas como outras coisas tendem a ajudar o homem, ou seja, elas existem, as filosofias ideias para ajudar o homem a viver. O propósito da pregação é mudar as pessoas à semelhança de Deus. É totalmente diferente. Então, a única maneira dos homens serem mudados na semelhança de Deus é eles fixarem os seus olhos em Cristo. Toda pregação deve ser a respeito disso, ou não é pregação de forma alguma. Então, quando Paulo vai descrever a pregação dele, por exemplo, em 2 Coríntios 4,4, ele diz: à luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a semelhança de Deus. No verso 6, ele descreve um pouco diferente, ele diz: à luz do conhecimento da glória de Deus. Essa é a pregação, é a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você leva, através da pregação, o Espírito leva o homem para a palavra, e aí, à luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, você é transformado. É isso que Jesus estava dizendo quando ele diz em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a pregação é a transmissão de luz para o coração obscurecido, para que cada vez mais essa luz brilhe mais profundamente sobre nós. E é por isso que no 4 ele chama de luz do Evangelho. E no 6 ele fala luz do conhecimento. E ele fala no 4 que é o Evangelho da glória de Cristo. É sobre isso que é o plano de Deus, é sobre isso que é o Evangelho, sobre a glória de Deus e a glória de Cristo. E no versículo 6, o conhecimento é o conhecimento da glória de Deus. Você vê, nunca está centrado no homem, ou não tem nenhuma semelhança com qualquer coisa que você possa pegar lá e trazer para a palavra de Deus. E Paulo diz que a glória de Cristo é a semelhança de Deus. Ou seja, é porque ele é a exata semelhança do Pai, essa é a sua glória, no verso 4. E no 6 ele diz sobre a glória de Deus na face de Cristo. Você vê, você não tem como ter uma coisa sem a outra, sempre é sobre a glória de Deus brilhando em Cristo. Ou ele fala sobre a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ou a glória de Deus perfeitamente refletida em Cristo. Você vê, é sobre isso que é pregação, é sobre isso que a igreja se reúne, é sobre essa visão, é sobre algo daquilo que eles experimentaram no monte da transfiguração. Então a pregação é a exposição da glória divina para o coração dos homens, e essa glória divina só está em Cristo, e é para Cristo que a palavra de Deus sempre aponta e que o Espírito Santo nos leva. Não há nada na minha vida inteira que cativou ou que cative
na minha experiência de todos nós regenerados, uma vida de santidade, uma obra poderosa e convincente do Espírito em relação a isso, que não seja a contemplação diária da beleza de Cristo. Não simplesmente acontece, o Espírito faz nos levando assim. Nós sabemos que o grande problema do mundo é um conflito entre glórias, a glória do mundo e a glória de Deus. Esse é o problema do coração do homem. E a glória do mundo e os seus breves e efêmeros prazeres, e a glória de Deus e os seus prazeres sem fim. Essas duas glórias competem pela sua lealdade, a lealdade no seu coração. Quando você não está capturado pela beleza da glória de Deus, não se engane, você está capturado pela beleza da glória de algo que substitui Deus. Esse é o desafio de toda a pregação. Toda vez que nós vamos para a palavra de Deus. Então eu quero olhar aqui nesse texto que a gente leu, que no momento que acontece isso, que está em Mateus 17, a vida de Jesus está indo para os momentos mais escuros. Está tudo se direcionando para o Calvário. Você vê que os discípulos, até quando estão descendo do monte, eles dizem, olha, mas Elias não tinha que vir antes. E Jesus diz, não, mas ele já veio. E fizeram dele o que quiseram. E vão fazer a mesma coisa com o Filho do Homem. Você vê, está ficando cada vez mais escuro, mais a sombra do Calvário está sobre Cristo. Os discípulos não percebem isso perfeitamente. Esse texto vai nos falar algo a respeito do que Cristo é, do que Ele veio fazer e como nós devemos responder a isso. Como parte daquilo que o apóstolo Paulo chama de ver a glória de Deus na face de Cristo e sermos mudados de um grau de glória para outro grau de glória. Quando Deus tirou Israel do Egito, de que forma Deus se manifestou a eles no deserto? Através de uma nuvem de glória, não é? A Shekinah de Deus, não é? Como é a expressão correta, de dia, mas não era uma nuvem igual às outras nuvens, era uma nuvem brilhante. De dia, apesar dela proteger eles do sol, não era como uma outra nuvem, ela era uma nuvem que tinha um brilho. Então à noite, ela era como uma tocha de fogo iluminando eles pelo deserto. E isso era uma manifestação de Deus tão avassaladora, que quando essa nuvem, por exemplo, desce sobre o exército de Faraó, eles morrem no Mar Vermelho. Quando a nuvem desce sobre o Monte Sinai, a montanha fumegou, relâmpagos, raios, quem tocasse na montanha morria, qualquer um que tocasse na montanha morria. Essa é a nuvem da glória de Deus. Havia fogo, nuvens, terremotos. Um dia Moisés pediu para ver o que estava dentro da nuvem. Ele queria ver a glória de Deus. Então ele queria ter um vislumbre do lado de dentro. Ele já tinha visto tremendamente a manifestação da glória de Deus assim, mas ele queria ter um vislumbre da parte interna. E Deus disse, você não pode olhar dentro, porque se você olhar dentro, você morre. Não é totalmente impossível. Agora você vê, séculos e séculos depois dessas coisas, nós podemos falar ainda em como ela encheu o templo de Salomão, mas enfim, séculos depois, nós estamos numa montanha novamente. Novamente a voz de Deus falando, como lá no Sinai. Novamente, está no versículo 5, no versículo 3, você vê que novamente Moisés está lá, como estava, e também está Elias. Em 1 Reis 19, você vai ver que Elias também teve um vislumbre dessa glória de Deus. Ele pegou sua capa e tapou o seu rosto por causa do brilho da glória de Deus, e pela mesma razão que Moisés não podia adentrar a nuvem. E agora a glória de Deus se manifestou de uma maneira única naquele instante, mas de uma maneira diferente de todas as outras vezes que aconteceu.
Há algo incrivelmente diferente e incomparável na glória de Deus manifestada aqui no capítulo 17 de Mateus. O brilho agora é proveniente não de uma nuvem. O brilho é proveniente de uma pessoa, não é? de um homem, o próprio Cristo. A Bíblia diz assim: seu rosto brilhou como o sol, a face dele, e suas roupas se tornaram brancas como a própria luz. Isso é totalmente surpreendente. A glória de Deus, o brilho proveniente de Cristo agora, e não de uma nuvem. O que isso significa para nós e que diferenças essenciais isso faz na história do mundo? A Bíblia diz que quando Moisés teve esses vislumbres da glória de Deus, o rosto de Moisés brilhava, mas o rosto de Moisés brilhava como a lua, assim. Ele estava só refletindo parte da glória, mas não é o que está acontecendo aqui. Jesus, o rosto dele brilhou como o sol. Ele é a fonte da luz. É aquilo que o livro de Hebreus diz diretamente, não é? Ao dizer que ele é o resplendor da glória do Pai e a exata expressão do seu ser. É isso. Jesus é a glória do Pai. É a exata expressão de quem um Pai é. Ele é a expressão insuperável. Não só em grau, ele é a expressão perfeita, esmagadora do infinito poder, beleza e valor de Deus. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação pública do valor infinito de Deus. A santidade de Deus é o seu valor infinito. Só Deus é santo, separado, Ele tem a vida em si mesmo, Ele é a fonte de tudo. O seu valor infinito é a sua santidade. Toda vez que o valor infinito de Deus se manifesta, é a sua glória. Então, quando o céu, quando a natureza manifestam algo desse valor infinito de Deus, o que a Bíblia diz? Os céus manifestam a glória de Deus. Ou seja, é uma manifestação pública do valor infinito de Deus. Uma manifestação em toda a natureza tênue, perto dessa manifestação. Então, quando isso se torna público na criação, você tem a glória de Deus. E Jesus é a própria nuvem de glória, é o resplendor da glória do Pai em forma humana. E Ele é a representação exata do ser de Deus, diferente de todo o resto da criação, que é uma demonstração tênue do que Ele é. Então é por isso que Paulo estava dizendo que nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo e somos transformados de glória em glória. Nós não é só que nós temos que olhar para Cristo, em nenhum outro lugar você teria a revelação de Deus que transforma, a não ser ali, porque é a revelação perfeita. Eu não sei quão forte a Bíblia poderia ir para nos mostrar a diferença total entre Jesus, ao mundo inteiro, mostrar a diferença entre Jesus, Moisés e Elias. Jesus não era mais alguém apontando para a glória de Deus, é isso que Moisés era. Um profeta que apontava para a glória de Deus. Elias era um profeta que apontava para a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Ele não é mais um profeta apontando, ele é o Deus glorioso a quem Moisés apontava, ele é o Deus glorioso a quem Elias apontava. Isso significa um monte de coisas para nós temos que escolher poucas para olharmos brevemente. Há muitas implicações. Então, Jesus não aponta para Deus como todas as outras coisas apontam. Ele é o coração de Deus. Eu estava lendo um livro há pouco tempo de Luc Ferry, é um filósofo francês, ainda está vivo. Ele escreveu um livro sobre uma breve história do pensamento humano. Assim, então é um grande livro, porque o que ele se propõe em 300 páginas,
falar sobre o pensamento humano, sobre toda a história do pensamento humano. Então, um capítulo sobre os gregos e a cultura greco-romana, depois os romanos influenciados, depois o cristianismo, iluminismo, com o seu humanismo, depois pós-modernismo. Enfim, é um livro grande, mas que tenta, num capítulo só, falar sobre cada parte da história do pensamento humano. Quando ele chega à transição da filosofia grega para o cristianismo, que é o que aconteceu, ele faz algumas declarações surpreendentes para um homem secular, já que Luc Ferry não é cristão, não é uma pessoa totalmente secular. Ele ressalta que o cristianismo substituiu totalmente a filosofia greco-romana, porque filosofia tenta sempre responder às grandes questões da vida. Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? Enfim, os grandes questionamentos do coração do homem. E o que ele estava dizendo é que o cristianismo respondeu, deu uma resposta tão diferente para essas grandes perguntas, que ofuscou e suplantou totalmente a filosofia grega. De tal maneira que brilhou, de tal maneira que a filosofia grega se recolheu diante do brilho dessa diferença. Então, os autores gregos acreditavam que o universo, o centro do universo, tinha aquilo que eles chamavam de os logotipos. E, em outras palavras, no coração do universo existia a realidade última. E você, de alguma maneira, tem que descobrir qual é a realidade última do universo para que a sua vida se conecte a essa realidade última. Porque só assim você pode viver uma vida autêntica, que faça sentido. Sua vida é alinhada e sincronizada com a realidade última, que são os logotipos. Então, sem isso a tua vida não faz sentido, porque você não vai saber a realidade última pelo qual o universo existe e o universo do qual você faz parte. Você deve começar a sua vida alinhando a sua vida ao centro do universo. Esse é o esforço que todo coração humano, se quiser ter uma vida significativa, deve fazer. É óbvio que os filósofos, eles concordavam nisso, mas eles não concordavam o que era essa realidade última no universo. Os logotipos, os estoicos, como nós sabemos, acreditavam que o universo era essa perfeita harmonia, que era isso que estava no centro, que ele é perfeitamente harmonioso, e você tem que, a sua vida tem que se encaixar nessa harmonia, se tornar parte dela. Mesmo as coisas ruins que você acha ruim, é só porque você não conseguiu perceber a harmonia do universo. Então, por exemplo, a morte, você não vai ver ela como ruim, diz os estoicos, né? Se você vê que ela faz parte dessa harmonia. Então você morre, aí o que acontece? Você vira fertilizante. Os outros animais comem através. Você está vendo? Você se harmoniza, não é nada trágico. A morte é só te integra na harmonia do universo. Ou seja, os estoicos, eles acreditavam exatamente na filosofia do filme, desenho da Disney, O Rei Leão, não é? Porque foi isso exatamente o que Mufasa, você vê, falou para o Simba. É o círculo da vida. Eu lembro que quer dizer, não é que os estoicos acreditavam na história do Rei Leão, ao contrário, né? O cara está ecoando essa filosofia, está aí pela vida, né? E Hollywood estava ecoando isso. Eu lembro que Mufasa, o Simba lá, fala para o pai: pai, mas fala sobre o círculo da vida e a harmonia, mas a gente come as zebras, eles são leões, né? E o Mufasa diz exatamente isso. Não, mas a gente faz parte do círculo da vida.
a gente vai morrer, vai virar fertilizante, a grama vai crescer, aí as zebras vão comer a grama, aí os outros leões vão comer as zebras. Você está vendo como isso aí é estoicismo, ele está só ecoando isso. Então, a realidade última, você tem que alinhar a sua vida a essa realidade última. Então, você não se apegue a nada. É o que eles diziam. Não ame tudo muito, porque o propósito da sua vida um dia é virar fertilizante. Você tem que ser uma pessoa forte, para você entrar em sincronia. O dever é mais importante do que o apego. Você deve descobrir a razão de ser no mundo, que é fazer parte desse universo harmonioso, desse círculo da vida. E quando você entra em sincronia com isso, você vai ter, tua vida vai ter significância e você vai ter mais paz e se livrar de ansiedades, porque você vai olhar a morte dessa forma, você vai olhar as coisas assim. Você vê, mas os estoicos eram apenas um grupo, os epicureus ou epicuristas, né? Por acaso Paulo, quando está lá em Atenas, discute exatamente com essas duas escolas. Eles acreditavam em algo diferente, como centro de tudo, da vida. Eles acreditavam que o sentido da vida era se divertir, ter prazer e ser feliz. Você vê que a nossa sociedade, ela pega um pouquinho assim dos estoicos, um pouquinho dos epicureus, e faz uma salada assim, pega Mufasa e Simba, e mistura com essa ideia. Por exemplo, é totalmente popular, né? O sentido da vida é você se divertir, ter prazer e ser feliz. Você tem que buscar ser feliz. Você precisa descobrir quais são as suas verdadeiras paixões, quais são os seus verdadeiros dons. Então você tem que descobrir os seus verdadeiros sonhos. E você precisa levar uma vida em sincronia com essas paixões, com esses sonhos, com esses dons. O que você quer ser? O que te desperta as suas paixões mais profundas? Quais são as suas capacidades? Como elas te ligam a isso? Você precisa viver para isso. Então, eles disseram o que muitas pessoas dizem hoje o tempo todo. Encontre a realidade última, isso é o que é mais importante. E depois, quando você encontrar a realidade última, alinhe a sua vida a essa realidade última. Porque ela é a razão de todas as coisas existirem. O que os cristãos disseram? Disse Luc Ferry. O que foi tão surpreendente para aquela cultura quando os cristãos chegaram? Eles assim, quando os cristãos chegaram, eles disseram: nós sabemos o que está no coração do universo. Nós sabemos a realidade última. Nós sabemos o princípio. Nós sabemos o que o Logos é, que era a busca, que é a busca da filosofia. Então, Logos para os gregos era essa harmoniosa estrutura impessoal que rege, e divina, que rege todo o cosmo. Eles chamavam isso de Logos. Mas, para o horror dos gregos, os cristãos sustentavam que o Logos, em outras palavras, o princípio cósmico do universo, não era uma ordem harmoniosa do mundo, como os estoicos pensaram, nem aquilo que os epicureus filosofaram, mas que havia uma única personalidade, única em um indivíduo excepcional chamado Jesus Cristo. É isso que os cristãos disseram. É por isso que o Evangelho de João começa assim. No princípio era o verbo, aqui em português, mas lá é o Logos, por causa da filosofia, porque buscar o Logos foi sempre a busca da filosofia. E ele está dizendo, olha, João sabia a busca de todo mundo sobre o Logos, que a filosofia grega é melhor do que ninguém, já que nós podemos dizer que lá na filosofia grega, o ápice da filosofia já tinha sido alcançado séculos antes de Jesus chegar. E João está dizendo, a realidade última, o centro do universo é uma pessoa, não é um princípio, não é algo abstrato. Luc Ferry, então, ele continua dizendo assim, isso foi totalmente revolucionário.
Se o coração do universo não era uma força impessoal, como os gregos acreditavam e as religiões orientais acreditam até hoje, mas uma pessoa, isso significa uma ênfase sem precedentes sobre a ideia e a importância, por exemplo, ele está dizendo, do amor. Os gregos não diriam que o amor era o mais importante, ou o relacionamento, porque o centro do universo, o logos do universo, por exemplo, para os epicureus, para os estoicos, era essa harmonia, não é? Entre todas as coisas, sabe? O leão comendo a zebra, depois o leão virando fertilizante, tudo se harmonizando. Então, Ferri continua, por descansar seu caso sobre uma definição da pessoa humana, essa foi uma ideia sem precedentes. Por exemplo, o amor, o cristianismo estava para ter um efeito incalculável sobre a história das ideias humanas. Para dar um exemplo, é bastante claro que sem essa reavaliação cristã da pessoa humana, a filosofia dos direitos humanos jamais existiria como nós conhecemos. Toda ela, ele está dizendo, nunca teria se estabelecido se não fosse essa declaração que o Logos é uma pessoa. Você vê, Luc Ferry é totalmente secular, é um filósofo. Ele não é cristão. Ele está dizendo, olha, quando os cristãos começaram a dizer que o coração do universo é uma pessoa e em sua relação lá infinita, na divindade, manifesta esse amor que existia antes dos tempos eternos, criando um mundo para manifestar isso. Então, as pessoas criadas e o mundo criado ganham uma importância incrível, e as pessoas mais ainda. E ele diz, toda a ideia de direitos humanos e de dignidade humana nunca teria sequer começado se isso não tivesse acontecido. Mas é mais do que isso. Ele só está chamando a atenção para um dos pontos de como foi revolucionário a ideia do Logos ser uma pessoa e não uma força impessoal. Então, o cristianismo diz que a realidade última não é um princípio abstrato, mas que a mesma coisa, a vida só faz sentido se você estiver em sincronia com o Logos. Isso já era a realidade crida. Ou seja, eu faço parte de algo enorme e minha vida só faz sentido se eu descubro a razão pela qual eu existo. E como eu me encaixo nisso, e como eu me relaciono com o princípio último do universo. No caso, no caso, não é um princípio impessoal, mas é uma pessoa. Então, o coração da realidade, a razão de tudo existir, é uma pessoa que você pode conhecer, amar, que pode amar você, e a quem você pode adorar e ter prazer infinito. É sobre isso que Paulo estava dizendo lá, que nós devemos contemplar a glória de Deus na face de Cristo. É sobre isso que João estava dizendo. Você pode experimentar o seu deleite, uma relação de amor, e se você tem essa relação verdadeira, a sua vida se alinhou com o Logos, se alinhou com a razão pela qual o universo existe, está alinhada com a realidade final. Ou seja, mesmo Luc Ferry diz, o cristianismo redefiniu a salvação de uma maneira totalmente... A salvação, como o homem esperava, foi totalmente redefinida. Porque Jesus Cristo não é apenas uma pessoa legal, uma pessoa com uma filosofia, alguém com uma certa glória que aponta para a glória de Deus. Ele é a glória de Deus. Ele significa a realidade final de todas as coisas. Nele tudo foi criado, para Ele, por causa dEle. Ele é o Logos. Essa é a primeira coisa. Isso é quem Ele é. É por isso que João começa o seu livro dessa maneira tão incrível. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus. Todo mundo que leu, sabia sobre o que estava sendo dito. Jesus é a realidade última. Ele é a razão de todas as coisas.
Ele não é um homem, um filósofo, alguém que aponta, ele não é nem um dos profetas. Ele é a razão de tudo. Em segundo lugar, a transfiguração nos mostra o que ele veio fazer. Primeiro, ela nos mostra isso, quem ele é. Mesmo um homem secular, como Luc Ferry, olhando só a história das ideias humanas, pôde chegar à conclusão de quão revolucionário foi aquilo que o cristianismo fez e trouxe e mudou totalmente a história do mundo. E mesmo hoje quem nega o cristianismo, ele está dizendo, ele mesmo não é uma pessoa secular, diz, o mundo vive baseado no que fala de direitos humanos, da dignidade da pessoa, tudo isso não existiria, e não existia, sem essa realidade. Em segundo lugar, nos mostra o que ele veio fazer. E muitas pessoas não gostam quando leem, como a Bíblia diz, que se o homem... A glória de Deus é mortal para os homens, por causa daquilo que eles são. Que Deus que apareceu no Antigo Testamento, descrito, por exemplo, no Sinai, ninguém podia tocar a montanha, senão morria. Que mesmo uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que ser com muito sangue, com medo, entrar no Santo dos Santos, onde a glória de Deus estava. Muitas pessoas não gostam, mesmo no Sinai, um animal que tocasse a montanha morreria. Tem gente que fica ofendido, o que faz parte do coração orgulhoso e pecaminoso do homem. Mas, imagine se eu dissesse para você que se você estivesse andando no Rio de Janeiro, ali na Avenida Rio Branco, e um elefante caísse do 5º andar, não me pergunte o que ele está fazendo lá. Mas se ele cai em cima de você no 5º andar, você ficaria ofendido? Você acharia um absurdo? Não, mas é óbvio que seria mortal. Mortal. É assim, quando Uzá encostou na arca, ele morreu, por causa da glória de Deus. Quando o elefante cai em cima de você do 5º andar, a questão não é se você fica ofendido, você não fica ofendido com isso, você morre, é uma lei física. Por quê? O ser do elefante é grande demais para o seu ser suportar ele. Se tivesse caído um mosquito ou uma borboleta, você não morreria. Mas caiu um elefante. O teu ser é fraco demais para suportar o peso do elefante que caiu do 5º andar. Então te esmaga, te mata. Se você olhar diretamente para o sol, e se você mantiver os olhos lá, sem piscar, os teus olhos vão ser queimados pelo sol. Quantas vezes, quando eu era criança, as pessoas vai ter o eclipse, mas tem que olhar com um filme, cuidado, é perigoso. Não é assim? Tem que olhar com uma lente, cuidado, você não pode ficar olhando para o sol diretamente. É óbvio, nós somos espertos e fechamos os olhos e tal. Mas por quê? Porque o brilho do sol é grande demais para os nossos olhos. Então, essa é a verdade no nível espiritual. É a mesma coisa. Isso acontece em vários relacionamentos da nossa vida. Às vezes você se acha uma pessoa inteligente, muito inteligente. Aí você encontra uma pessoa tão mais inteligente que você até fica traumatizado, assim. Tu pensa, eu sou meio burro. Não é? Quer dizer, é um encontro com uma coisa tão maior que você fica traumatizado. Eu vi alguém dizendo que, certa vez, ele queria tocar saxofone, trompete, não sei, e um professor deu a ele um livro com um monte de exercícios, falou assim, se você praticar horas e horas, todos os dias, durante tanto tempo, você vai ficar bom nisso. Ele disse que tinha tanta vontade de tocar trompete ou saxofone, que ele passava, o tempo todo fazendo as escalas, e até que ele ficou bom. Mas ele disse que um dia, desgraçadamente, saiu um DVD com um tal de Rafael Mendes, que era um excelente músico, que estava tocando exatamente os exercícios daquele livro que ele fez durante anos. E quando ele viu o cara tocando, ele pensou, eu vou parar de tocar. Ele ficou totalmente traumatizado, e pensou, nunca vou tocar desse jeito.
é totalmente esmagador. É por isso que quando Isaías ele entra na presença de Deus, ele diz: ai de mim que eu estou perdido. Ele era um profeta, ele era um homem comprometido com a glória de Deus já no mundo. Mas ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Jó teve uma visão mais aguda de quem Deus era, ele diz: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me desprezo e me abomino no pó e na cinza. Qualquer um que chega de fato perto da presença de Deus começa a sentir o peso moral da sua glória infinita. É muito mais do que um elefante caindo do quinto andar. É um peso esmagador da santidade de Deus, porque nós somos pecadores, porque nós somos o oposto daquilo que Ele é, e a sua glória, e nós somos finitos, Ele é infinito, coberto de infinita glória, que é a santidade de Deus. Como eu disse, a glória é a beleza de Deus e o peso do valor de Deus. Por isso que glória, a palavra quer dizer peso, e às vezes quer dizer beleza. Então é tão simples como isso. Ainda assim, olha, a tragédia é que nós fomos construídos para essa glória, ou seja, nós fomos feitos para contemplar essa glória, para nos deleitar em ver esta glória. É o Logos, é a razão última do universo. Nós fomos feitos para isso, mas por causa do nosso pecado, isso é totalmente destruidor para nós. Essa é a razão porque o tabernáculo foi construído. O tabernáculo foi construído por causa de Deus. O tabernáculo foi construído por causa do povo que Deus chamou. Porque a presença dele mataria todo mundo. Como Deus poderia habitar com o povo? O tabernáculo tinha que proteger os homens da glória de Deus. Sabe, é como um elefante de peso infinito caindo sobre você. Tinha que te proteger disso. Tinha que proteger. Então, por isso o tabernáculo foi feito. É uma grande tenda. E lá no meio tinha uma outra tenda menor, que era o Santo dos Santos, onde estava a glória de Deus, onde a glória de Deus estava na arca. Aquilo era como um cofre, aquilo protegia o homem, era a única maneira de Deus estar lá, sem todo mundo não ser destruído. Então havia sacrifícios, havia o altar, havia a morte dos animais, mas assim ninguém podia ter contato, era um escudo de defesa contra Deus. Porque a coisa mais terrível é o homem encontrar Deus sem essa proteção. Por causa do peso da sua glória. Então você não pode entender esse evento incrível aqui de Mateus 17 sem isso. A Bíblia diz no versículo 4 que Pedro começou a ver o rosto de Jesus como o sol brilhando. E ele disse assim: Senhor, é bom estarmos aqui, se quiser vamos levantar. Algumas versões falam 3 tendas, mas a palavra no original, e algumas versões bíblicas seguiram o original, o que é sempre melhor, fazer 3 tabernáculos. Para ti, uma para Moisés, uma para Elias. O que ele estava dizendo? Ele não está falando assim, nós precisamos de abrigo. Você vê, ele não está falando sobre ele, a respeito deles ali, poder ficar e ter uma casa para morar, morar numa barraca, ficar todo mundo ali na barraca. Ele estava falando sobre outra coisa. Nós precisamos de uma tenda que nos proteja, como o tabernáculo protegia Israel de não ser destruído. É sobre isso que ele está dizendo. Nós, eu, Tiago e João, temos que ser protegidos do peso da tua glória. Nós vamos ser esmagados, vamos ser mortos. Ele está sentindo o que Isaías sentiu, está sentindo essa verdade. E se você gasta a sua vida toda meditando na Bíblia, você sabe que essa é uma das declarações mais surpreendentes da Bíblia, no versículo 5 e 6. Porque a Bíblia diz assim: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem, a nuvem do deserto, a nuvem que nós estávamos falando. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos, deitaram de bruços, caíram de bruços, não queriam olhar, não queriam ver mais nada.
e tiveram grande medo. É isso. Por quê? Moisés, por exemplo, tinha dito: eu posso olhar dentro da nuvem? O que Deus tinha dito? Não, se você olhar dentro da nuvem, você morre. Por causa da minha glória, ninguém pode. Só que aqui, a nuvem desceu sobre eles. Ou seja, estava acontecendo o que Moisés tinha pedido. Eles estavam dentro da nuvem, a nuvem estava em torno deles, envolveu eles. Então, quando isso aconteceu, é claro que eles ficaram aterrorizados. Nós vamos morrer. Nós estamos perdidos. Mas eles não morreram. Por que não? Como algo tão surpreendente pode acontecer, tão diferente de tudo que já tinha acontecido? A resposta está ali, não é? A Bíblia diz que eles lá caíram de bruço, taparam lá, não queriam ver nada, mas que eles foram chamados. Mas assim, mas Jesus, se aproximando deles, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E eles, erguendo os olhos, de novo eles resolveram olhar, já que Jesus estava dizendo isso, eles só viram Jesus. Só viram Jesus. E mais ninguém, a não ser Jesus. Então, isso é no capítulo 17, não é? Capítulo 27, quando Jesus morre, para quem nunca leu a Bíblia, eu vou dar um spoiler aqui. Jesus morreu e depois ele ressuscitou. Então, não fique chateado, mas não dava para... Né? Estou no 17, mas vou ter que contar o 27. Quando ele morreu, o véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado. Ele foi o último sacrifício. Ele foi, na verdade, o sacrifício. O sacerdote supremo. Ele diz assim em João 2, e confundiu todas as pessoas com essa declaração: derruba este templo para baixo, e em 3 dias eu o levantarei novamente. Ele está falando sobre o seu corpo. Como ele poderia se chamar de templo? A resposta é que ele é o único que protege você da glória de Deus. Como o templo protegia as pessoas da glória de Deus. Como o tabernáculo protegia as pessoas da glória de Deus. Como era a única maneira de ter um contato com a glória de Deus sem morrer, sem ser esmagado. Porque através do sacrifício dele, ele reconcilia você com Deus, eu com Deus. Ele paga o pecado que roubou toda a glória de Deus, que não valorizou o logos do universo. Então aquilo que é fatal para os homens não era fatal, porque o templo protegia o tabernáculo, mas porque queria mostrar o templo, o tabernáculo era só uma maneira de Deus apontar para Deus. Essa é a única forma de vocês serem protegidos da minha glória. É Cristo. Então o que ele fez? Ele morreu na cruz, mas mais do que isso, ele perdeu a sua glória para que você e eu experimentássemos isso. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou da sua glória. E a transfiguração está mostrando exatamente isso. Ele está mostrando o que eu sou de fato. O que eu sou de fato. Que foi escondido. Jesus perdeu sua beleza. Ele perdeu sua imponência. Ele perdeu o poder. Ele era invulnerável. Agora ele era vulnerável. Eu diria, inventando uma palavra, que agora ele era matável. Não é? Ele não era. Mas ele se fez assim. Glória, beleza, poder, a imensidão foi escondida, totalmente escondida. Toda a sua glória. Um musical que depois tornou filme de Hollywood, né? Jesus Cristo Superstar. Não é bom, a história não é boa, porque é a visão de Judas das coisas. Mas tem uma cena que é interessante, que é quando ele é levado, Jesus é levado a Pilatos. A resposta de Pilatos é assim: quem é este homem quebrado e todo maltrapilho no meu corredor? Então esse é Jesus Cristo. Eu realmente estou muito surpreso, porque ele me parece tão pequeno. E ele não parece um rei. Ele não parece um rei. É isso. Tão pequeno. Não parece um rei. A Bíblia diz: ele perdeu a sua glória. Ele perdeu a sua glória. Por quê? Para quê? João 17, Jesus diz assim: Pai, eu quero
que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A vida eterna é exatamente ver e contemplar a glória que o Pai tinha com o Filho antes que o mundo existisse. Você vê como, porque toda pregação que não é a respeito de Cristo e da sua glória, que não nos leva a contemplar Deus na face de Cristo, a glória de Deus, não é pregação, não muda. Você vê como o apóstolo está dizendo que só dessa forma você é mudado de um grau de glória para outro grau de glória. Ele perdeu sua beleza para que nós pudéssemos obter beleza. Ele perdeu sua perfeição, sua beleza, sua glória e tudo, para que nós pudéssemos receber. É a única maneira que o Espírito Santo poderia vir habitar em nós, para nos mudar, ao nos levar a Ele agora, a contemplar a glória de Deus na face de Cristo, que nos protege, e para nos transformar de um grau de glória em outro grau de glória, até que nós sejamos aquilo que a predestinação eterna determinou. Os que Deus conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, essa é a razão da glória de Deus entrar na nossa vida, e essa é a maneira com que ela entra. É sobre isso que é o Evangelho. Eu vejo um homem como o Luc Ferry muito mais espantado com a grandiosidade do Evangelho do que a maioria dos cristãos hoje, que pensam que cristianismo é a respeito de consertar a vida das pessoas e consertar a sociedade. De como um homem secular pode ver mais profundidade e grandeza no Evangelho do que a maior parte dos cristãos hoje, que acha que é tudo a respeito do homem e não do Logos, como João começou, para que toda a cultura dele, para que todo mundo percebessem sobre o que era o Evangelho. Então a transfiguração, nós podíamos falar mais, mas nosso tempo é pouco, nos fala como nós devemos responder a isso, a essas realidades, esse evento. Eu só posso falar algumas maneiras, vamos tentar falar 3, assim, eu queria falar 6, mas vou falar 3. Em primeiro lugar, isso nos leva à mais profunda obediência. Não é? Por quê? Se você realmente foi levado pelo Espírito a saber quem Jesus é, há um temor, um santo temor no seu coração, quando você sabe que é nele que você está, e diante dele, ele é o Logos, ele é a razão de todas as coisas. Imagina se alguém tivesse dito para você que o fogo, você sabe o que é o fogo, o poder do fogo? O fogo está aqui, está, enfim, espalhado pela terra, pelo universo. Imagina se alguém dissesse para você que o fogo se tornou um homem. Como é que você ficaria diante desse homem? Se você soubesse que o fogo agora é aquele homem, o fogo se tornou aquele homem. O que o furacão agora se tornou um homem. E aí, olha, o homem que o furacão se tornou um homem, ele vai vir aqui essa noite. Você vai estar diante do homem que era o furacão, então é ele, o furacão, os furacões do mundo se tornaram esse homem. Como você ficaria diante dele? Certamente isso mostra o fosso que há da ideia fútil que as pessoas têm quando eles falam que estão diante de Cristo. Certamente alguém numa situação dessa teria muito mais temor diante de alguém que é o furacão que se tornou um homem, ou o fogo que se tornou um homem, do que isso. Nós estamos falando sobre essa glória infinita. Como eu disse, a santidade fala sobre o valor infinito de Deus, e a glória é a manifestação desse valor. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, mas ele não é manso. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que as pessoas vão pedir que os montes os cubram, que tapam eles da face do Cordeiro. É que ele é. Então, essa glória infinita de Deus se tornou um homem. O cristianismo significa que ou ele é tudo ou ele é nada em nossas vidas. O que significa que a maior parte do que nós temos hoje não é cristianismo. Essa é algo devastador da realidade mais profunda do mundo. Ou então isso é uma farsa, porque Jesus ou é a coisa mais, ou ele é o Logos, a coisa mais terrível e maravilhosa
que existe, ou então o Evangelho é a maior farsa que existe. Ele não pode ser um bom homem. A maioria de nós é incapaz de lidar com essas coisas sem serem condenados pela maneira rasa e superficial com que lida com o que é o Evangelho, com o que Cristo é. Ele é a realidade final. Se nós falássemos que a explosão, a coisa mais poderosa que nós conhecemos, que a explosão de uma supernova se tornou um homem, essa concentração de poder da explosão de uma supernova se tornou um homem, nós temeríamos de estar diante de um ser assim. Isso significa que nós, se nós conhecemos o Evangelho, nós temos que obedecê-lo, porque tudo gira em torno dele, não tem nenhuma relação com ele existir, ou o Evangelho existir, girando em torno de alguma agenda que a gente tenha, em nossas curtas vidas. Quando Deus diz no meio da nuvem, este é o meu Filho amado, a quem eu amo, em quem eu me comprazo totalmente, a ele escutai. Ele usa uma palavra para obedecer, hipakou, que não é a palavra mais comum, não é? Da onde viria a acústica, do ouvir. Ele está falando, ele está usando, é como se fosse um hiper-ouvir. O ouçam com todo o ser de vocês. Ele é a razão de vocês existirem. Ele é a razão de tudo. O ouçam assim. Você não pode ter simplesmente ele na periferia da sua vida, ou na área da sua vida que você escolher. Todas as áreas da sua vida existem por causa dele. Ele não existe para o seu casamento existe por causa dele. Ele não existe para consertar algo na sua vida existe por causa dele, é isso. Ele tem que ser a razão de você levantar de manhã, ele tem que ser a razão de você levantar de manhã, ele tem que ser a coisa sobre a qual a sua vida gira em torno. Ele não ajuda você das coisas das quais a sua vida gira em torno. Ele é a coisa na qual a sua vida gira em torno. É isso que ele está dizendo. Ele tem que ser o eixo em torno do qual tudo na sua vida gira. Ele tem que ser o Senhor absoluto de cada polegada da sua vida. Ou então é uma farsa o seu cristianismo. É isso. Você não pode simplesmente gostar de Jesus, achar o que ele fez interessante, bom, comovente, e colocar ele em alguma parte da sua vida. O que está dizendo é o seguinte, ele é tudo assim ou ele é nada. Porque é isso que ele é. Se um furacão se tornasse um homem, você não ia pensar que ele ia estar a seu serviço, mas é ridículo a metáfora do furacão se nós pensarmos no que é o que Cristo é. Então a maior parte das pessoas não vê Cristo dessa forma, e o cristianismo que é pregado hoje não aponta para Cristo dessa forma, como Paulo está dizendo, onde nós contemplamos a glória de Deus e somos transformados. Então é uma farsa. É uma farsa. Não tem relação com o Logos. A maioria das pessoas vive no meio, e não há nenhuma integridade nisso, porque isso é um completo desconhecimento do que Cristo é. Então, ou é uma farsa, ou ele vai ser tudo assim. Não existe meio termo, porque ele é o Logos. Todas as áreas da sua vida, você tem que levar diante dele e dizer, manda-me, diga o que é, como é o casamento, como é a relação com as pessoas, como isso te glorifica, como isso manifesta a glória de quem tu és, como isso manifesta a ti como Logos da vida. É sobre isso que o cristianismo é. Ele não é um Deus manso. C.S. Lewis diz isso a respeito do leão, não é? Ele é bom, mas não é manso. Era essa a ideia que ele estava querendo dar. É infinitamente mais do que um furacão se tornar um homem, ou poder da explosão da supernova. Em segundo lugar,
Você tem que adorá-lo porque Ele não é um Deus chato. A igreja não tem que encontrar maneiras de te estimular a adorar a Ele. A única explicação para isso é porque Ele é uma farsa. O cristianismo é uma farsa para alguém. Você imagine você estar diante dessa realidade. A palavra glória significa importância, peso, mas também significa beleza. Por isso que no Velho Testamento, sempre que fala sobre glória, fala sobre a visão de Ezequiel, as visões, arco-íris, faíscas, luzes. Porque todos nós estamos ansiando por essa beleza final. Ele é essa beleza, Ele é o esplendor da glória do Pai. Quando você pensa em beleza, você nunca está pensando em coisa útil. Beleza não tem nada a ver com utilidade, não é assim? Você olha para um céu lindo e o pôr do sol, você não pensa, qual a utilidade disso? Ah, então não me interessa. Você fica, olha que lindo. Isso é, adoração é isso. Quando você está diante de Cristo, você adora. A sua vida é uma vida de adoração. Você não precisa de estímulos que não tenha nenhuma relação com Ele, com essa beleza infinita. A beleza produz isso. Só nele a beleza de Deus não é um terror para você. Só nele a beleza de Deus te anima e não te mata, finalmente. Mesmo psicologicamente, você quando vai à cruz, quando você vê a cruz, o que você vê é uma grande ameaça. Aquilo ali é o que a glória de Deus diz a seu respeito. Jesus é o Deus glorioso. E ao Deus usá-lo para que a glória dele não te destrua, isso te leva a ver a sua beleza infinita. Mas quando você diz assim para alguém, você tem que obedecê-lo, isso para o homem naturalmente é traumático, mas porque ele não viu nunca a beleza de Cristo. Ele é traumático porque ele pensa que ele quer ter algum controle sobre a sua vida. Eu já disse isso várias vezes, nunca é obediência quando você tem um controle. Quando você determina no que você obedece, no que você não obedece, não é a obediência, é acordo. Obediência não tem nada a ver com limites. Isso é acordo. Mas quando você vê a beleza do que a cruz traz, quando você compreende isso, que Ele não só que essa glória teve que ser abafada dessa forma, para que você pudesse experimentar esta glória, você descobre que a coisa mais segura é confiar e obedecer. Obedecer nunca é um problema para você, porque não há nada mais belo em tudo que Deus fez do que Cristo na cruz. Por isso a cruz é o centro da história do mundo. Nada manifestou mais a glória de Deus e o caráter infinito de Deus, suas perfeições, do que a cruz. Então você pode ter um monte de coisas em mente antes de se tornar um cristão de verdade. E as pessoas podem fazer várias coisas que teoricamente são boas, sem isso. Ser um pai, uma mãe, um filho, um bom filho, sob a nossa perspectiva. Mas a escuridão do homem é que ele é o Deus de si mesmo. Mas quando o Espírito Santo te leva a ver quem Cristo é, você não sente mais nenhuma ameaça. Porque você contempla tudo que Ele fez e tudo aquilo que Ele... toda a glória encoberta, todas as coisas que Ele deixou, para que você pudesse de novo ter a glória de Deus, não como um terror, mas como um deleite, que você se entrega a esse deleite. É isso que John Newton, por exemplo, diz no hino, o autor de Amazing Grace, não é? Ele diz assim: nosso prazer e nosso dever, embora opostos antes, nós tínhamos um dever para com Deus, mas nosso prazer estava em oposição do que o pecado é, não é? Ele diz, desde que nós vimos a beleza de Cristo, essas duas coisas
prazer e dever se uniram para sempre e não vão se separar nunca mais. Ou então William Cowper, que é um poeta famoso, diz assim: ao ver como Cristo cumpriu a lei e ao ouvir a voz do perdão que ecoa do seu sacrifício perfeito, isso transforma escravos em filhos. E o nosso dever agora sempre é a nossa escolha. Em último lugar, para nós encerrarmos, isso vai nos levar a viver uma vida neste mundo pacientemente. Você vê que, como eu disse, os dias de Jesus aqui estão ficando cada vez mais escuros. Os discípulos perguntam sobre João Batista, eles fizeram com ele o que quiseram e vão fazer com o Filho do Homem também. Então, em cima da montanha, ele abriu brevemente para que eles vissem algo da sua glória. Jesus é Clark Kent, que de repente mostrou, por uma fração de segundo, ser o super tudo. Mas logo depois ele voltou a ser o Clark Kent só mesmo. Não houve heroísmo no final. Não houve um brilho infinito lá no Calvário. Houve humilhação. Ele escondeu toda essa glória. Ele não foi um Sansão que lá na hora H derrubou tudo e matou os inimigos. Por quê? Porque sua glória estava escondida. Porque ele teve que perder a sua glória e receber a ira e perder a face do Pai. No entanto, o trabalho foi feito, não foi? Mesmo em toda essa escuridão, nessa fraqueza, Deus estava trabalhando perfeitamente, não estava? Então foi assim que nós fomos resgatados. Isso quer dizer que se nossa vida está cheia de escuridão, nossos corpos estão, como o apóstolo Paulo diz, se corrompendo, você pode confiar que Deus está fazendo a sua obra gloriosa através de nos levar diariamente a contemplar sua beleza na face de Cristo, sua glória na face de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz: os nossos sofrimentos atuais estão nos preparando para um peso eterno de glória. Como diz a palavra glória, quer dizer peso. Além de toda comparação, assim como o nosso corpo exterior se corrompe, o nosso homem interior está sendo transformado em algo infinitamente belo. É isso. Nós somos transformados em algo infinitamente belo porque nós estamos sendo transformados na imagem de Cristo. Então, por fim, desde a eternidade passada, a única realidade que sempre existiu foi Deus. Não é? Eternamente. Isso é mais do que nossas mentes podem captar. A Bíblia ensina que esse Deus sempre teve uma imagem perfeita de si mesmo. Que esse Deus sempre teve um reflexo perfeito da sua essência. Sempre, por toda a eternidade. Um selo perfeito que marca a sua natureza perfeita, uma forma perfeita de expressão da sua glória. Sempre teve, por toda a eternidade. E quando você chega aqui, você chega à beira do inefável, da coisa mais gloriosa que as nossas mentes jamais vão poder experimentar. E ao mesmo tempo grande demais. Essa imagem, essa reflexão perfeita de Deus, tão perfeita, tão verdadeira, é uma pessoa, é o seu próprio Filho, é Deus, é coeterno, é igual, em essência e glória. Ele sempre foi a glória do Pai. É por isso que quando ele ora por nós em João 17, ele diz: para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E o prazer do Pai em seu Filho é um prazer nele mesmo. O prazer do Espírito em Cristo é o prazer nele mesmo. É por isso que todo o plano eterno do Pai é focado no Filho, e tudo que o Espírito Santo faz é manifestar o Filho. Uma vez que o Filho é a imagem do Pai, o reflexo de Deus, o selo de Deus, e de fato Ele é Deus, você vê que todo o prazer de Deus está voltado para o próprio Deus, é um prazer em si mesmo. Ele é a origem, o prazer nele mesmo é a origem de todas as coisas. Ele ama o Filho, se deleita no Filho, e tem prazer eterno no Filho, porque o Filho é a expressão exata dele mesmo. Quando Deus olha o Filho, Deus está olhando
O pai está olhando no espelho, ele é a exata expressão do pai. E o pai disse: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Essa é a realidade, esse é o princípio. Isso soa para nós, homens, como vaidade. Esse deleite final em você mesmo, em olhar você no espelho. E porque é presunção, é egoísta. Existem coisas muito maiores do que nós mesmos. Sermos focados em nós mesmos mostra o trabalho horrendo do pecado em nós, mas não em Deus. Em nós é pecado porque nós fomos criados para algo infinitamente melhor. Nós fomos criados para o Logos, para manifestar o Logos. Então a autocontemplação é o inferno, a autocontemplação final. Mas a autocontemplação é o prazer infinito de Deus. Porque Deus é justo em amar a coisa que é maior. Deus sempre é justo, e amar aquilo que valorizar aquilo que é menor mais do que o que é maior é injustiça. Nunca vai haver injustiça em Deus, mas é injusto quando nós nos valorizamos ou nos colocamos no centro, porque o Logos é o centro de tudo, é o pecado eterno. Então você vê, isso se aplica a Deus. Se Deus não valorizasse acima de todas as coisas Ele mesmo e a sua beleza infinita refletida no Filho, Ele seria um idólatra, porque Ele estaria adorando algo que foi feito para refletir essa glória. Como é que Deus poderia fazer isso? A única maneira de Deus não ser idólatra é Ele ter um prazer infinito em si mesmo, e na expressão perfeita do que Ele é, que é Cristo. Então, quando Ele olha para Cristo e vê a expressão perfeita de si mesmo, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, Ele tem um prazer infinito, porque é um reflexo perfeito do que Ele é. E essa é a essência da justiça, ser movido para ter um prazer infinito naquilo que tem um valor infinito, e é o que Deus é. O problema do pecado é que você coloca as suas maiores afeições para aquilo que é menos, no menor, do que aquilo que suas afeições foram feitas para estar adorando. Assim, a justiça de Deus e o seu zelo infinito faz com que Ele tenha essa alegria infinita em seu Filho. Esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Ele seria injusto e idólatra se qualquer coisa do plano dele ou o prazer infinito do seu coração não estivesse em seu próprio Filho, que é o reflexo de quem Ele é, que tem um valor infinito. E nós fomos criados e predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, para refletir isso. E nisso reside o maior obstáculo, nesse prazer de Deus infinito, na sua própria glória, o maior obstáculo da nossa salvação. A glória de Deus é mortal porque nós, pecadores, roubamos a glória de Deus, a glória declarativa de Deus, ao não vivermos para a glória para o qual nós somos criados. Esse é a tragédia humana. E porque Ele valoriza totalmente a sua glória, refletida perfeitamente em seu Filho, é que o mundo inteiro está condenado, porque o homem não reflete isso. E é por isso que os homens vão pedir para escapar e se tapar da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Mas aqui, ao mesmo tempo, reside o fundamento da sua e da minha salvação. Pois precisamente porque o Pai ama infinitamente o seu Filho, tornou possível Ele nos amar em Cristo. Em Cristo Ele nos amou antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele, só por causa do Filho. Tudo isso é só por causa do Filho, não é por causa de nós. As razões não têm nenhuma relação conosco. Só em Cristo foi possível o Pai escolher, separar e amar um pecador perverso como eu e aceitar Ele no Filho. Por causa do Filho, pelo sacrifício perfeito do Filho que restaurou o insulto infinito feito à sua glória em cada pecado por pensamento, intenção e ato na minha vida. Então, Deus é o mais excelente de todos os seres que existem. Deus Filho é a exata expressão dessa glória. Foi isso que
João, Pedro e Tiago tiveram um vislumbre naquele dia. Por isso que João pode começar o seu livro dizendo: no princípio era o Logos. Então o Pai amou a imagem da sua própria glória com uma energia perfeita, e é assim que Ele ama o Filho. É o maior poder que existe no universo. Nossa eternidade é exatamente conhecer e entrar e ter uma visão perfeita dessa glória, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E essa glória entre o Pai, o Filho e o Espírito, essa alegria, esse é o gozo perpétuo da divindade. Toda a eternidade flui na divindade. É para isso, é nesse lugar que o Evangelho nos leva, através do Logos, e nós permanecemos lá, e é assim que nós somos mudados de um grau de glória para outro grau de glória, porque nós nos deixamos converter todos os ressentimentos triviais, prazeres efêmeros, buscas triviais da vida, e nos juntamos na alegria que o Pai tem no Filho, e tudo mais fica sem cor, perde todo o charme, porque nós nos deliciamos naquilo que Deus se delicia, nas suas próprias perfeições, refletidas em Cristo, nessa beleza infinita. Isso é o Evangelho. Fora disso, tudo que nós chamarmos de Evangelho é uma farsa. E essa é uma tragédia. E por isso todos nós somos chamados a pregar o Evangelho e ter uma vida digna do Evangelho. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus.